Então ele tinha as escritas de alguns profetas, aquilo que norteava a vida dele antes de ser compilado e vir a Bíblia para nós. Então ele tem uma conversa com Jesus. Jesus fala para ele: ó, você sabe muita coisa, mas necessário vos é nascer de novo. Nicodemos, assim como eu e você, mente limitada, que não entende direito os preceitos do Senhor, que não está entendendo aonde o Senhor está e aonde nós estamos, ele olha para Jesus e faz uma pergunta que uma criança faria: mas como eu vou nascer de novo? Por acaso eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Porque na cabeça dele, ele só pensa em algo natural. E nascer de novo nada mais é do que: eu vou voltar para a barriga da minha mãe, vou ficar lá um tempo, vou voltar lá, voltar para fora, sei lá como vai ser isso, mas eu tenho que passar pela minha mãe. E o Senhor diz que ele precisa nascer da água e do Espírito. Então ele começa a ter uma compreensão diferente daquilo que é a revelação do nascer de novo. Não se trata de algo físico, mas espiritual. Então, nascer de novo, quando Jesus nos propõe essa ideia, é óbvio que ele não quer que você volte para o ventre da sua mãe, mas ele quer que você entenda que vai ser pelo Espírito. E aí, no Espírito é que a gente vai travar as nossas maiores batalhas. Porque o nosso pior inimigo contra o Espírito somos nós mesmos. Se eu tivesse que pedir, como que chama a tua pequena mesmo? Helena. Se eu tivesse que pedir para a Helena me explicar de fé, ela não sabe explicar, mas ela também não se preocupa com as coisas, porque ela acredita, ela tem fé família. Você já tem uma fé desenvolvida naturalmente, se você não questiona. Por exemplo, uma pergunta que eu faria para você, eu quero ver se você vai me responder: quem pensou, essa cadeira será que é a minha? Você só puxou e sentou. Você nem questiona, porque já é o tão natural, que faz parte do cotidiano. A cadeira, o propósito dele é esse. Eu não vou nem perguntar, eu nem vi se ela está quebrada, se ela não está, eu só vou sentar. Isso é uma coisa que já vem sendo desenvolvida de forma natural. Desde a idade da Helena, você sabe que a cadeira sempre está isso. Hoje você está aí com seus, deixa eu fazer uma coisa da cadeira, 20 e poucos anos para cima, né? Alguns bem para cima, que é o meu caso, né? Mas você já não tem mais esse questionamento. Quando nós falamos de nascer do Espírito, é começar a entender que agora a nossa vida não vai mais se mover de forma natural, mas sobrenatural. E aí eu vou explicar por que disso. Porque, queridos, o convite do Senhor para nós, como igreja, é viver de uma forma sobrenatural, naturalmente. Eu vou citar o colégio, porque o colégio é uma das coisas que a gente hoje vive 100%, praticamente. Eu estou na igreja ou estou no colégio. Você me encontra aqui ou no colégio. Eu vou dormir na minha casa, então se eu estiver dormindo, você vai me encontrar em casa. Isso ó. Mas eu passo mais tempo no colégio do que em qualquer outro lugar onde da cidade. Então a gente está desenvolvendo uma forma de raciocínio com as crianças. As crianças saem da sua sala, vão até a secretaria, puxam a minha camiseta e falam: tio, eu estou com dor de barriga. A primeira coisa que eu faço é: lá na sala, quem orou por você? Ah, ninguém. Pego na mão, levo na sala e pergunto: por que ninguém orou por ele? Nós não acreditamos que Deus é o Deus da cura? Jesus não é o Senhor das nossas vidas? Então vamos orar por ele. Quem quer orar? Duas crianças levantam a mão, eles vêm, oram pelo pequeno. Eu olho para eles: se você não ficar bem em 5 minutos, me procure. Volta a me procurar? Não volta. Então eles estão crescendo de uma forma onde o sobrenatural vai ser tido como natural. Crer que o Senhor pode todas as coisas. Para nós isso é difícil. Fazer o que nós fizemos agora é mediante uma comoção, é uma solicitação do nosso espírito para a nossa alma, que coordena o nosso corpo. Pessoal, o cara sofreu um acidente, vamos orar. E isso a gente também é treinado. Mas e quando é conosco? Porque se nós vivermos no Espírito, aquilo que nós acreditamos se torna para nós via de regra. A minha briga com a minha mãe quando eu estava crescendo, e para quem conhece minha mãe é pastora, eu nasci num lar evangélico, eu cresci dentro da igreja, e a minha briga com a minha mãe é que a palavra que ela liberava tinha que servir para ela. E eu cresci com isso. Eu falava: mãe, espera aí, lá na igreja só na hora pela doença. Meu pai vivia doente, falei: vou orar pelo meu pai. Então é uma forma natural de viver o sobrenatural de Deus. Só quem nasce de novo. Como?
no Espírito e nas águas, né? Nas águas do Espírito. Entrando então, eu quero começar a partir do plano original de Deus e citar os textos de Gênesis, onde a gente vai falar um pouco de forma rápida, óbvio, mas falar que o homem ele foi criado por Deus à sua imagem e semelhança. Em Gênesis 2:7, o Senhor tem aquela conversa com o Espírito e com o Cristo. Façamos, e então a Bíblia fala no 2:7, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Para você que gosta de... Como eu, se você gosta de ser legal, eu sempre gostei de ler a respeito do nome original. E ser vivente, por exemplo, quando a Bíblia fala que foi colocado no meio do jardim a árvore da vida, o texto que fala de árvore da vida não cita árvore, ele fala de um ser vivente. O ser vivente no original é uma pessoa, porque poderia ser uma pessoa. Então alguns estudiosos, teólogos, dizem que Cristo foi colocado no centro do jardim como a árvore da vida, para que o homem pudesse se alimentar dele livremente. Então, quando o Senhor está no centro do jardim e ele aparece depois, você continua dando fruto, mas se você não der fruto, eu podo, arranco fora e lanço no fogo. Não é isso que ele fala quando ele está citando a respeito da videira em João 15? Então, ele é a videira que estava presente dando vida no Éden. Então, quando a gente começa a entender que o homem foi criado à sua imagem e semelhança, o homem já foi criado para ter acesso a Deus lá atrás, de todas as formas, inclusive na vida dele. Amém, queridos? Amém. Ao criar o ser humano, Deus assume o compromisso de abençoá-lo. Gênesis 1:28. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e todos os animais que se movem pela terra. O Senhor fez com que o homem estivesse numa condição superior a toda a criação falada. Por quê? Porque o homem foi feito por Deus. Ele não foi uma criação falada, ele foi uma criação feita. O resto foi falado. Lembra? Terra, produz. Rios, produz. Mares, produz. Céu, produz. E aí começou tudo a acontecer. Mas quando chegou a nossa vez, ele falou: façamos. E aí a reunião entre a Trindade, ele faz o pó da terra e fala: agora vocês têm uma incumbência. Vocês vão crescer, multiplicar, subjugar a terra. Vocês vão governar sobre os céus, sobre a terra, sobre o mar. Beleza, ele fez isso com o homem. Após abençoá-lo, Deus deu uma tarefa para o homem, dizendo: agora você vai ter que cultivar a terra e comer do seu fruto. Então ele já estava administrando trabalho na vida do homem. Ele sabia que o homem precisava ter uma ocupação, porque o homem ocupado não faz nada. Então Deus já quis ocupá-lo. 2:15 ele fala: o Senhor colocou o homem no jardim do Éden e para que ele cuidasse e cultivasse o jardim. Então o homem já tinha essa incumbência. Eu acho que você já ouviu assim: quando eu pegar a Eva, eu vou conversar com ela, porque se ela não tivesse pecado, a gente estava de boa no jardim. A gente já tinha que cultivar, já tinha que trabalhar de novo. Então não foi o pecado. O pecado não fez com que o homem trabalhasse. O pecado fez com que o homem se separasse do Criador. Uma das coisas... Boa noite, tudo bem? Uma das coisas mais lindas que a gente descobre no Senhor é, por exemplo, uma das coisas mais controversas do coração daqueles que não vão entender o texto. Quando Jesus está no Getsemane e ele vai orar, e ele fala para o Senhor assim: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. E ele ficou tão angustiado que ele transpira sangue. E algumas pessoas acham que o que ele está fazendo é pedindo para que Deus livrasse ele da cruz. Mas a verdade é que quando Cristo ele está angustiado,
é porque ele sabia que todo o pecado da humanidade, inclusive os nossos, que nem havia ainda, nem haviam sido cometidos, estariam sobre ele. E no momento em que o pecado estivesse sobre o nosso Cristo, então o pecado o afastaria da presença de Deus. E seria a primeira e única vez na existência do nosso Cristo que ele estaria separado da Trindade. Por quê? Porque o pecado separa o homem de Deus. Então, o que o Senhor estava pedindo era: Pai, fica comigo, eu vou morrer, mas me ajuda. Na cruz ele fala: Pai, por que o Senhor me desamparou? Eu queria que o Senhor estivesse comigo. Mas a Bíblia fala que ele estava só, porque estava separado por causa dos nossos pecados. Então, quando o Senhor começa a tratar isso na nossa vida, a gente entende que se ele, que era o Cristo, sofreu pela separação. Só pegando o gancho que você falou sobre as gotas de sangue que Jesus, ali naquele momento de angústia, cientificamente foi comprovado que é verdade. Aquela angústia que o nosso Senhor Jesus Cristo estava tendo. Então, quer dizer, a ciência, ela comprova que foi verdadeiramente aquela angústia. Todo ser humano, debaixo de uma pressão muito grande, seja psicológica ou até mesmo de dor, ele pode vir a transpirar sangue. Porque dilata as veias, os poros dilatam, as veias superficiais se rompem, e aí você vai ter uma espécie de hemorragia ou coisa parecida, né, em pequenos vasos. Então, realmente acontece. E aí o 4. Deus também deu uma ordem para não comer o conhecimento do bem e do mal. E aí eu estava te falando sobre Jesus por causa disso. Porque assim, Deus, quando fez o homem, sabia que o homem ia pecar? Sabia, óbvio. O Senhor sabe todas as coisas. Então Deus teve que fazer um plano B e sacrificar o Cristo? Não. O plano já era que o Cristo se tornasse o verdadeiro caminho, ou o único caminho que levasse de volta a Deus. Não era uma tentativa de acerto. Deus já tinha tudo programado. Tanto que quando você lê as Escrituras, você vê que todas as coisas